A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos, a equipe do Capé de Sande, departamento da Assembleia de Deus em Santo André, para compartilharmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, neste que é o quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, baseados no sofrimento e na restauração de Jó. A lição que nós vamos compartilhar com os irmãos hoje é a lição de número 3, que traz por título Jó e a realidade de Satanás. Antes de nós darmos prosseguimento, nós vamos proceder com uma oração. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós queremos Te bendizer, queremos exaltar o Teu santo nome pelo privilégio, a oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua presença, reunidos, para compartilharmos, Senhor, o conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical. Oramos a Ti, Senhor, para que tudo aquilo que nós compartilharmos seja útil para os nossos professores que estarão preparando as suas aulas para poderem, Senhor, também passá-las para os seus alunos. Que haja crescimento, que haja edificação e que sobre todas as coisas haja glorificação do Teu santo e eterno nome. Nós oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso desejo é que tudo aquilo que nós compartilharmos seja muito útil para você que vai preparar a sua aula e que vai ser um instrumento nas mãos do Senhor para a edificação dos teus alunos. Nesta oportunidade, temos o privilégio de ter mais uma vez conosco o irmão Éden e nesta ocasião temos o irmão Rogério, que estarão já cumprimentando vocês. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, é um prazer, uma imensa alegria estarmos mais uma vez juntos para aprendermos, meditarmos, aprofundarmos neste tema, nessa lição de hoje, para a preparação, para enriquecimento do conteúdo, para que da melhor maneira seja ministrada a sua aula, nos acompanhe e certamente será uma bênção em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, eu quero também externar minha gratidão por estar aqui com os irmãos em mais uma aula e eu tenho certeza que esse tema é um tema bem sugestivo e que possamos juntos partilhar desse texto e que os irmãos possam também a cada dia crescer no entendimento da compreensão dessa lição maravilhosa. Meus irmãos, conforme dito, nós vamos meditar nesta oportunidade na lição de número 3, que traz por título Jó e a realidade de Satanás. O nosso textuário está registrado no livro de Jó, no capítulo de número 1, o versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Leitura bíblica a ser feita em classe nesta semana está em Jó capítulo 1, versículos 6 a 12 e capítulo 2, versículos 4 e 5, onde nós lemos assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. A lição desta semana traz como objetivo geral destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus.
Como objetivos específicos para cada um dos tópicos, nós temos explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. E por último, no terceiro tópico, nós temos como objetivo específico sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Então, meus amados irmãos, nesta semana nós vamos estudar sobre este ser terrível, maligno, que apareceu na história de Jó, se opôs a ele, se apresentou diante de Deus e que manifesta uma situação bastante controversa. Quando nós falamos sobre a atuação de Satanás, nós podemos incorrer em duas situações. Nós podemos, há pessoas que negam a sua existência e há pessoas que supervalorizam também a sua existência. Então, nós temos de um lado pessoas que desvalorizam a atuação de Satanás e tem outras pessoas que tudo que acontece na vida e no mundo é creditado a Satanás. E nós vamos então conversar um pouquinho com vocês a respeito desta lição, da atuação de Satanás na história e na vida de Jó e também, evidentemente, contextualizar um pouco este assunto para que nós possamos aplicá-lo na nossa vida e tomarmos as devidas precauções tanto para não negar a existência de Satanás, quanto para não supervalorizar e dar a ele um valor que ele não tem e também não merece. Primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. Então vai dizer aqui a respeito de ele ser um ser criado, um ser espiritual e também falar da sua personalidade. E como nós temos aqui os nossos irmãos conosco, vamos aproveitá-los para poderem compartilhar conosco esta lição. E eu queria começar com o irmão Rogério a respeito desse primeiro tópico, irmão Rogério, falando da natureza de Satanás. Quando a gente fala a respeito da natureza de Satanás, a gente vai primeiramente entender que ele é um ser, a própria palavra vai nos ensinar que ele é um ser criado por Deus. Sendo criado, ele tem as suas limitações, né? Eu fiz algumas observações aqui, que dentro dessa criação ele tem a sua natureza como angelical, ou seja, ele é um anjo caído que no seu princípio da sua criação, ele foi criado em estado perfeito, porém nessa criação de estado perfeito, o próprio Deus deu a ele o livre-arbítrio. E a Bíblia vai falar, no próprio Ezequiel, no capítulo 28, que até que nele se achou o pecado, a iniquidade, o erro. Então, a natureza de Satanás é uma natureza angelical, espiritual, de um reino que aparentemente é visível, porém as suas obras de ataque, quando nós lemos o livro de Jó, a gente vai observar que o próprio livro, narrando a narrativa, ele não busca trazer uma guerra entre Deus e o diabo. Na verdade, busca demonstrar uma luta em que Satanás busca atingir o ser humano. E nessa natureza a gente vai ver as suas limitações, vamos também observar a sua submissão. Na sua ação, ele é submisso à soberania e à vontade de Deus. Maravilha, meus irmãos. Então nós podemos já ouvir aqui a princípio, nesta aula, da origem da natureza espiritual do adversário, que ele foi criado juntamente com todos os anjos de Deus. Nós podemos ver no Salmo de número 148, versos de 2 a 5, a respeito da criação. O texto diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então os anjos e Satanás, ele faz parte dessa ordem de criação dos seres angelicais, então ele também foi criado por Deus. E nós podemos entender
que ele foi criado perfeito, como já foi muito bem colocado aqui pelo irmão Rogério, quando a gente lê lá em Gênesis, capítulo de número 1, quando Deus termina aquela parte, a ordem da criação, capítulo de número 1, versículo 31, depois que Deus termina todas as suas criações, né? Diz assim o texto: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, amanhã, o dia sexto. Então, Éden, a gente pode compartilhar aqui dessa ideia do irmão Rogério, de que Satanás, como os demais anjos, ele foi criado por Deus, um ser espiritual. Verdade. Criado por Deus, então já mostra a sua limitação. E também pode surgir uma dúvida num aluno, por exemplo, se Deus criou ele, por que criou um ser mau? Por que criou um ser espiritual que é maligno, malvado? Então, nós devemos também reforçar que ele foi criado, mas não nessa condição. Foi criado inicialmente em pureza, então todos os anjos estavam lá no status puro, como ali ainda na presença de Deus, de forma ainda agradável a ele, porque não havia ocorrido a rebelião, né? Mas, assim como é narrado ali nos dois profetas ali, Ezequiel 28, Isaías 14, que narra sobre o sentimento que aconteceu nesse anjo, que a princípio era um querubim ungido, era um querubim ali para estar junto a Deus, mas diz que ele cobiçou ali a posição de Deus, cobiçou o trono de Deus. Então ali foi um ser criado, um ser espiritual, um ser que nós podemos entender pela palavra de Deus, que foi onde surgiu o pecado. Muitos, ao ler a narrativa de Gênesis, pensavam, o pecado surgiu lá no Jardim do Éden, o pecado surgiu ao comer o fruto, mas não, o pecado surgiu na esfera celestial, surgiu inicialmente no coração de Satanás, quando ele cobiçou aquela posição que era somente de Deus. Ele cobiçando, surgiu o pecado no seu coração. Ele, colocando em prática o seu plano de rebelião, onde ele conseguiu, de alguma forma, persuadir, convencer um terço dos anjos, que é o que está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, fala que ele levou após si um terço dos anjos. Então, ele colocou em prática isso, então, onde surgiu o pecado. Então, é um ser criado, é um ser que foi inicialmente criado não com essa maldade, essa malignidade que nós vemos ele hoje no decorrer das Escrituras e na atualidade, mas ele, ao cobiçar, então ele se ausentou, Deus tirou a sua graça, tirou seus atributos comunicados a ele, e aí ficou desprovido da graça. Ficou agora alguém que foi lançado do céu, e ele, por ser um ser criado, um ser todos os anjos são assexuais, ou seja, eles não se multiplicam, eles não procriam, então aquela mesma quantidade inicial é o que existe até hoje, né? E se tornou o arqui-inimigo, se tornou o opositor. Tanto o seu próprio nome, Satanás, é adversário. Então é aquele que se colocou como inimigo de Deus, né? Fazendo guerra a Deus, guerra à raça humana criada, guerra a Cristo, guerra à sua igreja, guerra aos seus servos, né? Então, nasceu ali, a partir dessa queda, esse adversário que vai ser o elemento participando desse livro, que no princípio surge com esse desafio, né? Não que ele seja o centro desse livro, o centro não é, o centro é Jó, é Deus, ele participa, como em toda a Bíblia ele participa, ele luta, ele combate Deus, mas ele não é o centro, né? O centro é Deus, o centro são os seus servos, o centro é o plano de redenção, né? Mas ele está sempre por detrás, né? E também não é Deus lutando com ele até agora, num debate, num duelo entre bem e mal até agora, e Deus, né, demorando todo esse tempo para vencê-lo, não é isso, né? Deus trabalha e o inimigo fica combatendo, fazendo oposição à obra de Deus, a oposição aos servos de Deus, né? Mas não é um debate agora em que Deus está lutando e debatendo e precisando vencê-lo, né? É um inimigo já derrotado, né? Então esse é o ser que nós vamos observar nessa lição, esse ser que ele se fez inimigo de Deus. Importante uma colocação que o Éden fez a respeito do livre-arbítrio, da vontade própria que Deus deixou com estes seres criados, porque quando a gente observa o que Ezequiel fala a respeito deste anjo,
que era o sinete da perfeição da criação. Então a gente entende que ele tinha um destaque, ele tinha uma importância dentro do contexto da criação, dentro do contexto das hostes angelicais. E também nós percebemos que ele é uma pessoa, é um ser dotado de uma sedução tremenda, porque quando a gente olha lá em Apocalipse capítulo 12, que ele conseguiu levar junto consigo a terça parte dos anjos do céu. Eu estava lendo um comentário e o comentarista, ele levantou, o Strong, ele levantou uma questão, dizendo assim, qual será a proposta de Lúcifer, de Satanás agora, para aqueles anjos, para conseguir convencê-los a segui-lo, a deixar todo o status quo no qual Deus os tinha colocado e agora a seguir a este ser. Qual seria a proposta, qual seria a oferta, né? Talvez a proposta era de grandeza, evidentemente, porque quando a gente olha para Isaías 14, a gente percebe que ele quis ser semelhante ao Altíssimo, quis colocar acima das estrelas o seu trono e quis ser semelhante ao Altíssimo. Então, certamente que ele fez uma proposta dessa e a gente percebe que o modus operandi dele desde sempre continua sendo o mesmo. Eu li agora há pouco Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz que quando Deus terminou a criação, já Deus viu que tudo era bom. Aí você passa o capítulo de número 2, você chega no capítulo 3 do Gênesis, você vê que já tem algo que não é tão bom assim, né? Então, entre o capítulo 1, 31, que tudo era bom, e o capítulo 3, versículo 1, que já a serpente usada ali, né, na malignidade de Satanás, ela começa a seduzir a mulher. Então aconteceu alguma coisa nesse espaço, que a gente entende ser ali o Isaías 14 e o Ezequiel 28, esse orgulho tomando conta, invadindo esse ser, né? E fazendo com que houvesse então essa mudança de posição de um ser maravilhoso, sinete da perfeição, para o Satanás. Acho uma coisa importante, o professor, você pode ser questionado na sua aula, e a gente conversava um pouquinho antes, na questão do ser semelhante. O diabo ele nunca quis ser maior do que Deus, porque ele sabe quem é Deus, ele conhece. E se nós observarmos lá no princípio, no livro de Gênesis, a gente vai observar no capítulo 3, que a proposta, pastor Paulo, irmão Éder, que foi o seguinte, quando o Satanás ele fala com Eva e posteriormente Eva com Adão, a proposta foi, o dia que você comer, você será semelhante. E foi aquilo que aconteceu com a queda dele, ele quis ser semelhante. Então, assim, se nós observarmos, o Satanás ele é um ser muito inteligente, ele é dotado de sabedoria e a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar a ele, não é isso? Nós podemos também, nesse primeiro tópico, um ponto interessante, que existe um subtópico de número 3 que fala sobre a personalidade. Então, nós devemos enxergar o inimigo como uma personalidade. Primeiro, a gente viu como a sua natureza, a sua essência, uma essência desprovida da graça de Deus, é uma essência ruim, ele é malvado, maligno, maldoso, é egoísta, homicida. E nesse subtópico 3 aqui, podemos avaliar a personalidade dele. Por que personalidade? Qualquer pessoa que tem pensamento, que tem sentimento, que tem decisões e vontades é uma pessoa. Então aqui entra também a pessoalidade do inimigo. Ele tem características próprias do seu ser, do seu caráter. E nós podemos olhar ao longo das escrituras sagradas algumas dessas características. Por exemplo, lá em João capítulo 8 fala que ele é mentiroso. Então ele é aquele que usa da mentira. Ele é enganador, então ele usa essa mentira, ou desvios da verdade para enganar, para conduzir de alguma forma para o interesse dele, né? Que na maioria das vezes é tirar do foco, tirar do alvo, tirar da vontade de Deus. Então ele usa de artimanhas, de ardis, de métodos, de estratégias para tirar a pessoa, tirar o servo de Deus do foco, que
da essência dele ser rebelde, né, a ponto de influenciar muitos a entrar nessa rebelião. Ele também é orgulhoso, ele é bom em persuasão, né, em convencimento. Então ele tem essas características nele. Ele é homicida, ou seja, ele tem em si mesmo o tirar a vida, né? Ele tem em si mesmo não querer ver alguém bem, né? Ele é mau, invejoso. Então são características da personalidade dele, né? Então nós podemos conhecer, entender um pouco dessa personalidade. Não porque nós vamos ficar admirando, valorizando e querer conhecer mais dele, mas pelo menos saber quem é o nosso inimigo. Então, o servo de Deus ele tem que pelo menos saber da existência dele, das características dele, de como ele pensa, de como ele age, do que agrada a ele e o que agrada a Deus, sabendo as diferenças. Até no meu modo de viver, vou querer ter características e atitudes que se assemelham a Deus e não características que se assemelham ao inimigo. Alguém que de repente se perceber, olha, um sentimento de orgulho, sentimento de engano, sentimento de derrubar o outro, é característica maligna, que deve ser então rechaçada por um servo de Deus. A gente percebe então dentro desse primeiro tópico que esse inimigo, Satanás, ele é real. Então nós não podemos incorrer naqueles dois erros colocados a princípio, que de um lado desdenhar, não acreditar nele, e do outro lado é supervalorizar. Existem algumas pessoas que supervalorizam tudo que acontece de ruim é culpa do diabo. Nem tudo, muito embora ele se aproveita de toda e qualquer oportunidade que ele tiver para poder de alguma maneira levar a bom termo as suas ideias, os seus ideais. E como diz aqui o terceiro subtópico, de que ele é um ser dotado de personalidade, a gente percebe mesmo no livro de Jó a sua capacidade de argumentação. Quando Deus ele apresenta o Jó, interessante que ali o texto diz, de onde você vem? E a princípio dá a impressão que ali no livro de Jó, o Satanás ainda não é o Satanás, né? Assim, com toda a articulação dele, porque a ousadia dele dá a impressão que ele ainda não está com toda a sua malignidade, porque ele vem, eu venho de andar pela terra, de passear por ela. E quando a gente vai lá para Pedro, Pedro já diz assim, olha, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão. Então dá a impressão que Pedro apresenta ele jamais furioso, jamais maligno em relação a essa conversa em Jó. Não que estamos querendo diminuir a malignidade do diabo, só estamos colocando uma impressão em função do diálogo estabelecido com Deus. De onde você vem? Eu venho de passear, como se fosse um ocioso, né? Uma pessoa que não tinha o que fazer, ele estava passeando pela terra e Deus então apresenta a Satanás o Jó, e o Satanás então ele mostra a sua personalidade dentro do terceiro subtópico aqui, a dotação de personalidade quando ele começa a argumentar com Deus. Então é um ser pensante, é um ser que tem capacidade de argumentação. Então para demonstrar também a sua personalidade em relação à sua capacidade de argumentação, quando ele foi tentar Jesus, depois de Jesus ser batizado, ele argumenta com Jesus, ele coloca algumas situações, quando Jesus rebate ele com a palavra, ele contra-argumenta. Então é um ser pensante que demonstra ali a sua personalidade. Também uma outra característica de personalidade é a volição, a vontade. E a gente vê aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e 26, quando Paulo diz a Timóteo assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, é alguém que arma laços e tem vontade própria, ele tem desejos, ele tem um objetivo na realidade, que é, como disse o Éder aqui, ser um opositor a Deus e a sua obra. Então esse primeiro tópico aqui mostra, em primeiro lugar, que ele é um ser criado, foi criado como os anjos na natureza angelical, foi criado
a partir de uma limitação de Deus por ser um ser criado e também com uma personalidade. Mas este ser, ele enveredou por um caminho de orgulho, por um caminho de oposição a Deus e ele transformou-se em Satanás. Ele não foi criado como Satanás, ele transformou-se em Satanás, que é o chefe dos demônios, que também é chamado de diabo, em Mateus capítulo 4, versículo 1, capítulo 13, versículo 39, é também chamado de serpente, como no caso lá do Éden, capítulo 3 de Gênesis, versículos 1 e versículo 14, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, é chamado de Belzebu, em Mateus capítulo 12, versículo 24. Então, este ser que foi criado com natureza angelical, criado um anjo de bem, um anjo de luz, um anjo bom, ele num determinado momento, que a gente não sabe exatamente em que momento foi, que ele se rebelou contra Deus, ele deixou o coração dele se encher de orgulho, ele se rebelou contra Deus e conseguiu levar consigo uma boa parte dos seres angelicais e transformou-se nesse ser terrível cujo nome significa, como disse o Éden aqui, adversário, opositor. Então ele é e sempre será um adversário, um opositor. Então esse primeiro tópico, não sei se o Éden, se o Rogério querem falar mais alguma coisa nesse primeiro tópico, que mostra essa natureza espiritual, um ser criado e um ser que é um ser real, que é um ser verdadeiro, que tem personalidade, é uma pessoa, né? É uma pessoa. Eu só acho interessante a questão da ousadia. Às vezes nos falta ousadia e olhando o livro de Jó, você vê que Satanás até esbanja da forma que ele chega diante de Deus. Se os irmãos lerem Apocalipse 12, 10, vai dizer que de dia e de noite, pastores, ele vai diante de Deus para acusar, ele vai diante de Deus para mostrar, para querer derrubar. Então, assim, essa ousadia, vamos dizer que nós temos inveja dessa ousadia, né? Mas se nós tivéssemos essa ousadia para fazer a vontade de Deus, com certeza a gente teria muito êxito. Infelizmente, ele usa essa ousadia para o mal, para, como foi dito, para fazer algo contra a vontade de Deus. Tudo que for a favor, para beneficiar a obra ou o reino de Deus, com certeza Satanás ele vai ser contrário. Ainda que algumas pessoas o tenham como bonzinho, né? Tem pessoas que até, mas ele não é bonzinho. Satanás ele se disfarça como anjo de luz. Amém? Então nós podemos ver nesse primeiro tópico aqui qual é a condição deste e a natureza deste ser espiritual. E agora no tópico de número 2, nós vamos ver aqui no livro de Jó e evidentemente em algumas outras situações, quais são as obras de Satanás. Então a gente vai ver aqui no primeiro subtópico, ele vai falar sobre dor e sofrimento, no segundo ele vai falar sobre acusação e no terceiro ele vai falar sobre tentação. Quando a gente olha para as obras de Satanás, as suas atividades, o que ele faz, né? Então ele é o originador do pecado. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente lê logo ali no começo, e já foi citado aqui, capítulo 3 do Gênesis, quando o pecado entrou na raça humana, ali não é a origem do pecado, ali já é uma continuidade do pecado. O pecado ele aconteceu antes, como dissemos aqui, não temos exatamente quando foi, porque a Bíblia vai dizer que ele é pecador, acusador desde o princípio. Isso não quer dizer que ele foi criado como um pecador, como um tentador. Desde o princípio quer dizer desde um passado, que a gente não sabe exatamente quando foi. Mas ele é originador do pecado. A gente pode ver lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo de número 8, que diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, desde muito tempo atrás, ele peca e tem por desejo induzir as pessoas ao pecado.
Então ele induziu, como já dissemos aqui, está lá registrado em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que ele induziu, ele seduziu a terça parte dos anjos, ele levou eles a pecar, ele tentou levar Jesus ao pecado, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, e ele induziu a raça humana também ao pecado, capítulo 3, versículos de 1 a 6 do livro do Gênesis. E aí eu estava pensando, se dos anjos, Rogério, ele conseguiu levar 1/3, qual é a proporção da raça humana que ele tem conseguido levar? É uma proporção que a gente não tem, assim, questão de números, mas com certeza muitas pessoas diariamente são enganadas por ele. E a gente pode observar o seguinte, que a importância de nós nos mantermos fiéis a Deus, na leitura da palavra, orando, jejuando, porque o diabo ele não descansa, né? Ele está 24 horas procurando meios, usando mecanismos para atingir a criação de Deus. E aqui, Adem, quando nós pegamos o primeiro subtópico desse segundo tópico aqui, ele está falando de dor e sofrimento, que foi, no caso de Jó, a obra ou a atuação de Satanás em relação a Jó, mais especificamente, trazendo ali dor e sofrimento para o servo de Deus. Verdade. Ele, após a primeira tentativa, a primeira argumentação dele de que se tirasse os bens, Jó blasfemaria, se afastaria, foi a primeira tentativa, né? E aí já não foi bem sucedida porque Jó manteve a sua fidelidade, adorou a Deus, porque o objetivo número 1 dele é cortar o relacionamento entre Deus e o homem, então ele quer interferir. Olha, ele queria tocar em algo para que houvesse um rompimento de relação. E depois de atingir também seus filhos, onde houve a morte dos seus filhos, e aí chega no último momento, onde ele pede para tocar na carne, que entra aqui a dor e sofrimento, que é uma das estratégias. Ele usa de muitas formas e maneiras, mas uma delas é dor e sofrimento. Teve até certa feita, quando Jesus esteve no seu ministério terreno, em carne, houve uma mulher que ele foi orar por ela e ele falou, olha, é justo libertar essa mulher que há 18 anos estava presa por Satanás, aquela mulher encurvada que Jesus a curou. Então ele vem trazendo enfermidades. Não que todas as enfermidades são diabólicas, né? Existe o fator natural de enfermidade, de problema físico, mas existem também as enfermidades cuja origem é maligna. Então existem esses dois pontos a observar também, mas ele atua dessa forma, em dor e sofrimento, ou seja, ele quer de alguma maneira pressionar a pessoa, quer de alguma maneira fazê-la sofrer, padecer, e a consequência seja uma murmuração, um afastamento de Deus, seja também até um sufocar da fé. A pessoa está bem, ela tem fé, ela é grata a Deus, e vindo um sofrimento, uma dor, existe a possibilidade da pessoa não estar firmada e a pessoa negar, a pessoa reclamar, murmurar, se afastar de Deus, se entristecer. Então é um dos meios que ele usa, né? Dentre as formas diversificadas que ele age, uma delas é essa, a dor e o sofrimento. Porque eu vejo um pouco aqui nesse subtópico 1, 2 e 3, quando fala sofrimento, depois fala acusação e fala tentação, ele agindo em diversas formas, né? A forma natural e física, que é a dor e sofrimento, e a forma de acusação, a forma moral, né? Falar algo contra, caluniar, mentir, ou lembrar de erros do passado é a acusação, e 3 é o tentar, induzir ao pecado. Então, diversas formas ele vai atuando, no físico, no moral, no espiritual, né? São as diversificadas formas dele agir e operar, mas no livro nós podemos ver que Jó, ele estava suportando, ele estava nesses primeiros embates ali, aguentando firme na sua posição, sem blasfemar contra Deus. Muito importante essa colocação do irmão Éden, porque a gente olha nesse subtópico sobre dor e sofrimento, e dentro do livro de Jó está muito claro para todos nós de que toda aquela dor imputada, aquele sofrimento, aquelas perdas que foram ocasionadas na vida e na família de Jó, elas foram uma obra de Satanás, evidentemente dentro de uma permissão de Deus. Ele só foi até onde Deus permitiu que ele fosse.
Nós não podemos tomar esta situação de Jó e aplicá-la como uma doutrina para os nossos dias, de que todo sofrimento, de que toda dor, de que toda perda, ela é uma ação ou uma atuação de Satanás. Pode ser, mas também pode não ser. Então nós precisamos estar sempre atentos em oração e olharmos para nós mesmos e não julgarmos os outros, porque às vezes alguém é tentado a perceber uma dor de alguém, uma dificuldade de alguém e querer julgá-lo que está numa situação de desagrado a Deus, de que está dando lugar para o diabo, alguma coisa assim. Essa avaliação, Rogério, ela tem que ser pessoal, independente. Eu não posso olhar para alguém que esteja com sofrimento e acreditar ao diabo, porque pode ser o diabo, mas também pode ser, como disse o Éder, que é algo natural da vida, é normal da vida, que acontece com todo mundo, né? O importante é a gente estar buscando saber a origem, né? Por isso a gente precisa ter o discernimento, né? O discernimento de certas situações, e aquilo que a gente talvez não conheça, a gente deve orar, a gente não ter prejuízo, né? Falar algo que a gente não possa ter a condição, talvez por uma palavra, de auxiliar alguém. Então assim, a gente precisa entender qual é a natureza daquilo, porque a gente vê que na questão de Jó é uma natureza totalmente espiritual, mas a gente tem que entender que há certo tipo de enfermidade, provações, situações que é de ordem humana. Então a gente precisa ter esse equilíbrio para a gente não cair no erro, como alguns por aí têm potencializado o diabo tem sido potencializado. Vou contar até uma historinha que eu lembrei aqui, que certo dia conta até quando eu estou ministrando, eu sempre lembro e falo sobre isso. Que o diabo estava triste debaixo de uma árvore, e um rapaz passou e perguntou: mas seu diabo, por que você está triste? Ele diz: porque tudo que acontece agora, esses crentes põem a culpa em mim. Então assim, a gente precisa ter esse equilíbrio de saber o que é e o que não é. Como dito, nem toda dor, nem todo sofrimento é ocasionado por ele. Porém, dentro das suas obras, tem aqui um tópico que é muito importante: a acusação. Satanás, ele é acusador por natureza. E quando a gente avalia essa questão de Jó, nós vamos ver que ele chega diante de Deus e acusa Jó de ter uma adoração interesseira. Ele só te serve porque seu deu muitos bens para ele. Ele só te serve porque ele tem muita saúde. Então, ele é um acusador. Ele quer sempre colocar culpa, ele quer sempre acusar alguém. Então, ele é um acusador por natureza. E aqui, no Jó, ele quis dizer que Jó só servia a Deus interessadamente. Na realidade, esse é um dos argumentos dele, de pedir serviço em troca de alguma coisa. E ficou muito claro, muito patente, quando da tentação de Jesus Cristo lá no deserto, quando ele leva Jesus e mostra os reinos da terra e diz: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Então ele tem essa troca, essa permuta, e quis dizer a Deus que Jó só servia a Deus porque estava interessado em ser beneficiado por Deus. Quando Jesus desconstrói toda essa ideia, né? Jesus desconstrói tudo isso, quando ele diz que o reino de Deus é tomado à força, que no mundo teremos aflições. Jesus não prometeu uma vida regalada, uma vida tranquila aqui, muito pelo contrário. Então, Satanás, ele é o acusador. Também, como já dissemos aqui, das obras dele, que nós não podemos descartar. Se dor e sofrimento, nem tudo é originado dele, a mentira é. Jesus diz, né, lá em João capítulo 8, versículo 44, vamos ler o João 8, 44, que é um texto muito importante, quando Jesus fala do diabo. Ele disse assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando a mentira está em qualquer circunstância, o diabo está atuando.
Pastor Paulo, é profunda verdade isso, sobre a essência dele ser a mentira. Ele consegue convencer tanta gente neste mundo que ele não existe. Então é uma grande mentira, né? Para muitos ele convence que ele não existe. Para alguns, ele consegue convencer que é melhor servir ele do que servir a Deus. Tem movimentos aí de grupos declarados como satanistas, isso é crescente, já são aí centenas de grupos aí espalhados. Os Estados Unidos tem muitos desses grupos que são declarados adoradores de Satanás. Que de alguma forma ele convence, é melhor servir a Satanás, adorar a Satanás do que Deus. Satanás é melhor do que Deus. Então ele convence. Então ele convence para alguns que não existe, ele convence para outros que é melhor servir a Satanás diretamente, para outros ele consegue tornar o bom em mal e mal em bom, ele consegue fazer distorções espirituais. Então são seitas, heresias, espiritismo, misticismo, ele consegue ir mudando de várias formas a verdade de Deus, que é só um caminho. Ele vai apresentando diversos caminhos, convencendo as pessoas que são muitos os caminhos, tanto que a pergunta do pastor Paulo será que vão ser muitos que vão se perder? A palavra diz que muitos vão entrar no caminho largo, e poucos no caminho estreito. Porque o que o inimigo vai fazer é sempre alargar as possibilidades. De qualquer maneira, se pode agradar a Deus, de qualquer maneira pode se chegar ao céu, outros caminhos criados e elaborados e boas obras. Então ele vai convencendo. Então nessa mentira ele consegue reunir aí uma multidão, não sabemos em número, milhões, bilhões, uma multidão que vai segui-lo, que o destino é a eternidade sem Deus. Então realmente o servo de Deus é aquele que, conhecendo a verdade, agora tem a arma espiritual para combatê-lo, que é a verdade. E o que é incrível é que até dentro do povo de Deus ele vai tentar desviar alguns. Ele é mestre em criar desviados, levou uma legião de desviados, e dentro da igreja ele quer formar desviados, fazer que eles saiam do caminho. Para alguns ele convence que não precisa congregar, para alguns ele convence que a forma de viver está boa mesmo sem santificar, para outros ele convence que a vida dele está certa mesmo ele estando fora da verdade. Quando ele aos poucos vai convencendo que está bom e vai cauterizando a mente, porque uma forma dele atuar é trabalhar na mente, tanto que 2 Coríntios 4:4 diz que ele cega a mente dos incrédulos, ou seja, cada vez que não se crê em Deus e algo sobre Deus, uma verdade de Deus, ele vai cegando, vai fechando a mente, Então ele vai agindo dessas multiformes maneiras e vai simplesmente sempre aumentando o número de pessoas que irão para o inferno, que Jesus disse que foi criado para os anjos, o diabo e seus anjos, porém aqueles que são convencidos a não estar no caminho, não entrar no caminho, não aceitar o evangelho, não receber a palavra de salvação, que ele é mostrado também, nós estamos no tópico de obras de Satanás, uma de suas obras é roubar a semente. Jesus contando as parábolas, falando, olha, o reino é como o semeador, e a semente vai sendo lançada, e aí um dos grupos citados por Jesus é o grupo que a semente é arrebatada, é tirada, não germina, é roubada, e depois o próprio Jesus explicando a parábola fala, são aqueles que ouvindo, mas logo o inimigo vem e rouba. Então, ou seja, uma das obras dele é roubar o que Deus diz, o que Deus faz. O próprio Jesus lá em João 10 fala, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, roubar o que Deus está fazendo, o que Deus está começando a fazer na vida de alguém, ele está ali para desfazer. Para aquilo que Deus quer edificar, está lá para desconstruir. A vida que Deus está levando, concedendo, ele quer tirar essa vida. Então é sempre essa oposição entre o que Deus está fazendo e ele quer agora sempre raptar, arrebatar, arrancar da vida do servo de Deus aquilo que vem de Deus. Ponto que é importante, que a gente vê, na verdade, no livro de Jó, é a questão da acusação. É o papel que a gente observa de Satanás. Porém, não está só no livro de Jó. A gente, na decorrência, eu tinha comentado, até falado por cima, em Apocalipse 12:10 diz assim, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então você vê que desde lá de Jó, a gente vem aqui em Apocalipse, você vê que a Bíblia está tratando Satanás como acusador. A gente pega em Lucas capítulo 22 a questão de Pedro. Você vê que Satanás, a ousadia, a gente já falou aqui, a questão da ousadia, ele teve a ousadia de ir diante de Deus, pedir para cirandar com Pedro,
e a Bíblia fala que Jesus, né, não autorizou. Então você vê que o papel dele é a acusação. Às vezes a gente não observa o mundo espiritual porque o Satanás ele é um ser espiritual que tenta atingir e muitas vezes tem êxito o mundo físico do ser humano. A gente vê que por detrás, eu li a Ananias e Safira no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, você viu que quando Pedro corrige Ananias, diz, olha, por que tu deixaste Satanás encher o teu coração? Então você vê que ele está por detrás, ele não tem tempo, espaço, onde deu uma brecha ele entra e ele entra para destruir. Por isso que é importantíssimo, né, a vigilância, né? A igreja primitiva cheia do poder de Deus, aquela glória imensa, e alguém dá lugar, o inimigo enche o coração. E até na mesa dos apóstolos com Jesus, na ceia, a Bíblia diz que, né, Satanás entrou em Judas. Então está ali, ceando ao lado do Salvador e está Satanás entrando nele. Então, ou seja, posso estar congregando, posso estar tomando ceia, posso estar com atividades, com até cargos dentro da igreja, mas se não vigiar, o inimigo pode encher o coração. Então, aí é um alerta para o povo de Deus. O próprio Pedro, ele, em Mateus fala, Jesus perguntando quem o povo dizia ser o filho do homem, e Pedro vem e fala, tu és o Cristo. Aí, poucos versículos abaixo, aí ele diz, ó Senhor, Jesus diz, eu vou para Jerusalém. Aí Pedro diz, não, tu não vai morrer. Aí Jesus fala, eu te repreendo, Satanás. Então, a gente vê que ele está palpitando a todo momento. Então, muito importante, irmãos, a gente observar e trazer para os nossos alunos essa questão de que a gente não pode pender para nenhum dos dois extremos a respeito de Satanás, nem desprezando ele e nem supervalorizando. Mas existem coisas que são muito claras, muito nítidas, que são de origem dele. Então, se, por exemplo, dor e sofrimento nem sempre são dele, quando a gente fala de mentira, de engano, de acusação, não tem dúvida. Não tem dúvida que se ele não é o propositor, ele é o influenciador. Se não é ele quem está fazendo diretamente, ele está induzindo, ele está ali levando as pessoas a tomarem essa posição. Então, como já foi dito aqui, ele é um acusador, ele acusou Jó de ter uma adoração interesseira, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele não se firma na verdade, ele é um enganador, como ele enganou lá aquela terça parte dos anjos. Ele é um acusador, como foi lido aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, como foi dito a respeito de Ananias e Safira. Também a gente pode ler lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1, quando ele vai acusar o sumo sacerdote de estar com as vestes manchadas. Então ele é essa pessoa, este ser que está sempre buscando uma ocasião no reino espiritual para afastar as pessoas de Deus. E eu anotei aqui mais uma obra de Satanás, que é ser caluniador. E é interessante que eu estava pensando, estudando esse texto, e quando eu cheguei nessa obra de ser caluniador, eu peguei duas vertentes da calúnia de Satanás, Éden e Rogério. Primeira delas, quando a gente vai para o livro de Jó, ele chega diante de Deus para caluniar o homem. Ele vai falar, olha, o homem só te serve porque você abençoa ele. O homem só te serve porque você faz tudo de bom para ele. Então ele calunia o homem em relação a Deus. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, ele calunia Deus em relação ao homem. Não, Deus não deixa você comer porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Olha a artimanha, a ousadia dele trabalhar. Então, ele fala mal de mim para Deus e fala mal de Deus para mim. Ele quer colocar essa inimizade, Rogério. Ele quer que eu não goste de Deus e que Deus não goste de mim. Então ele chega para Deus e fala, não, o homem não presta, o homem não serve, ele não te ama, ele não quer te servir porque você abençoa ele. Depois ele chega para o homem e fala, não, Deus não te ama, Deus não te quer, é porque se você comer, se você errar, se pecar, você vai ser igual a Deus. Então, olha as duas frentes que ele trabalha como caluniador. E Cristo fez o contrário agora.
Tem uma ira sobre o pecado, o homem agora está debaixo e Cristo agora faz essa reconciliação, faz esse apaziguar da ira de Deus. O homem indigno de chegar diante de Deus, o homem não conhecendo a Deus, o homem até se esconde de Deus na sua vergonha do pecado, o homem se afasta, o homem foge. Adão e Eva se esconderam, se cobriram, né? O que lá havia matado seu irmão fugiu, saiu errante, então o homem se afasta. E aí em Cristo ele consegue se aproximar e Cristo traz de volta para a presença de Deus. Então realmente essas obras contrárias e opostas, Cristo faz exatamente o oposto. O mediador que une perfeitamente, é o religar, é unir novamente. Aí você me fez lembrar, Éden, de um final de um versículo que eu acabei não lendo, né? Eu li 1 de João, capítulo 3, versículo 8, e só li uma parte, né? Eu vou reler a parte que eu li e vou terminar de ler o versículo, que diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí depois, que eu não tinha lido anteriormente. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo é um caluniador, que calunia o homem para Deus e Deus para o homem, querendo colocar inimizade, Jesus Cristo veio a este mundo exatamente para desfazer as obras do diabo. Ele veio para trazer comunhão. E Paulo diz aos Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Jesus veio para reatar, Jesus veio para reconciliar, para trazer o homem de volta a Deus e desfazer estas obras do diabo que são tremendas e terríveis. E o último subtópico aqui do tópico 2, diz que uma das obras dele, que a gente também já falou aqui, mas se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, é ser o tentador, é tentar as pessoas. Ele sempre procura afastá-lo do centro da vontade de Deus, né? O inimigo vai tentando, vai propondo outras coisas, sendo contrário ao que Deus quer, né? Nós somos chamados, por exemplo, a fazer a obra de Deus e ele vai sempre nos induzir a sair desse foco. Eu até gostaria também de mencionar um outro versículo, onde Paulo quer fazer algo e aí tem uma resistência do maligno. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, ele queria estar com os irmãos ali, queria ir visitar, queria cooperar, ministrar na vida deles, e teve a resistência, ó, 1 Tessalonicenses 2, 18, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Então, olha a resistência do inimigo. Nós vamos fazer a vontade de Deus e ele fica se opondo, resistindo, por isso que tem que ter aquele combate e oração. Olha, eu quero ir visitar, e Satanás se opõe, então ele tem que ir orando, tem que Deus vá à frente preparando aquilo, tire os obstáculos, embaraços, trabalhe, vai à frente trabalhando nas pessoas, nos corações, porque o inimigo pode estar lá fazendo que aquilo não aconteça, que não seja frutífero, não haja resultado. Então, essa força contrária, né? Então, ele vai tentando impedir. Ele tenta afastar, tenta que não seja cumprido, que não seja executado, não seja realizado, né? Então, de todas as formas, se eu sou chamado à santidade, ele me tenta ao pecado, à impureza. Se eu sou chamado a adorar a Deus, ele me tenta a não adorar. Se eu sou chamado a fazer a obra de Deus, ele me tenta a não cumprir, a não ir, a não fazer, né? Então, entra um tentar aí também de diversos pontos de vista. Eu queria deixar um ponto aqui, eu acabei colocando tentar como tentação, o que eu vou falar aqui. E é importante o professor estar atento a isso, é a questão, às vezes, do próprio aluno em sala de aula confundir tentação com provação, né? Que a tentação, a origem é totalmente levar o ser humano ao pecado. A provação já é algo de Deus. E eu deixei aqui até separado, Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado, diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então é importante a gente também fazer essa comparação, essa separação, porque às vezes as pessoas confundem. Eu pequei, por que Deus me permitiu ser, né? E às vezes a aprovação é algo que Deus permite para o nosso crescimento, desenvolvimento. Já o pecado, a questão da tentação é Satanás nos induzindo ao pecado. Então, existe essa distinção que é importante, pode ser levantada em assunto em escola dominical pelo domingo de manhã. Quando a gente pega o texto de Mateus 4, em relação à tentação de Jesus Cristo, a gente vai perceber que a tentação, ela tem alguns propósitos. A tentação de Satanás, ela tem alguns propósitos. Olhando para Mateus 4,
Primeiro propósito era colocar em dúvida o caráter de Deus. Se tu és o Filho de Deus, porque a voz de Deus tinha ecoado logo quando Jesus saiu da água batismal, ali no Jordão, este é o meu Filho amado. E Satanás então vai colocar em dúvida o caráter de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Depois ele vai tentar o ser humano, colocando dúvida sobre o poder de Deus. Então, se você é filho de Deus, te lança daqui, porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos, ele vai te guardar, ele vai te proteger. Então ele quer colocar em dúvida o poder de Deus. E depois ele quer colocar em dúvida a soberania de Deus. Se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Então a tentação, quando ela vem por parte do diabo, ela quer desconstruir Deus da nossa vida. Ele quer nos tirar da presença e do caminho de Deus. E ele está sempre imbuído dessas tentativas ou desses objetivos, que é tentar o ser humano, impedi-lo de se aproximar de Deus. Procura sempre mostrar ali a isca, não mostrando o anzol. Eu vi certa vez alguém fazendo esse comentário, achei interessante, né? Porque ele vem sempre propondo algo aparentemente bom. Ele tenta mostrar aquilo que aparentemente é bom, aquilo que aparentemente é gostoso para o ser humano. Então ele vem de alguma forma sempre propondo alguma facilidade, alguma vantagem, alguma coisa que seja supostamente melhor para o ser humano. Depois o seu fim é a morte, o seu fim é a perdição, o seu fim é o afastamento de Deus, o seu fim é a destruição. Então é aí que o servo de Deus deve ter esse discernimento. E qual é a proposta? O que tem sido dito? O que ele fala? Para muitos ele fala coisas e a pessoa fica oprimida, deprimida. Para alguns ele chega a convencer a tirar a própria vida. Então tanto de articulações que ele faz no ser humano, sempre levando a se perderem e passar a eternidade distantes de Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós chegamos ao final do segundo tópico e temos aqui o terceiro e último tópico desta lição, que fala sobre o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Então nós vimos aqui que ele é um ser real, ele é um ser espiritual, ele é um ser criado, ele é um ser dotado de personalidade. Nós vimos aqui no segundo tópico, nós vimos as obras de Satanás, quais são as formas de agir, os modos de operar de Satanás. E olhando novamente para o livro de Jó, nós vamos ver que toda a tentativa de Satanás, elas não deram bom resultado para ele. E o terceiro tópico vai falar deste ocaso, desta ruína, desta decepção para Satanás em relação a tudo aquilo que ele tentou propor dentro do livro de Jó, que ele quis apresentar para Deus com o objetivo de mostrar que Jó era simplesmente um servo interesseiro. Então, o primeiro subtópico vai falar sobre a queda e a ruína de Satanás, e o segundo vai falar sobre Jó e o testemunho de Deus. O que a gente pode dar, Éden, de subsídio para os nossos professores quanto a esse terceiro e último tópico? Pastor Paulo, nós podemos ver aqui o final, e é bom ver que Deus está no controle de tudo, e a gente vê que Satanás aparece no começo do livro, e depois lá no final nós não encontramos ele não tem espaço na história. Nós vemos que ele não tem espaço na boca de Jó. Jó não ficou, olha, Satanás me fez isso, Satanás me fez aquilo, Satanás destruiu, Satanás roubou, Satanás matou. Não, ele atribui tudo a Deus. Então, Satanás vai sendo derrotado na vida de Jó, que Jó reconhece o governo de Deus. Olha, Deus deu, Deus tirou. Reconhece que a autoridade da vida está em Deus. Olha, Deus permitiu o bem, agora permitiu o mal, levando os filhos, a vida dos meus filhos. Então ele vai atribuindo a Deus. Então ele já vai envergonhando Satanás quando ele vai atribuindo e dando todo o controle, soberania e honra a Deus, né? Ele é derrotado quando as suas teses vão caindo por terra, ele vai dizendo, olha, ele não vai permanecer fiel se acontecer isto, que é a perca dos bens. Depois, olha, ele não vai permanecer fiel se eu avançar para o próximo degrau de opressão. E ele permanece fiel. Olha, então, agora se eu partir para um próximo nível, estágio de perseguição, de opressão, agora ele vai negar, blasfemar, mesmo até quando a esposa ali fala, olha, amaldiçoa e morre, ele permaneceu ainda na sua integridade. Então nós vemos que ele foi rejeitando as propostas, foi rejeitando a tentação
né? Foi rejeitando tudo aquilo e foi provando que é possível o homem servir a Deus não por interesse. É possível o homem adorar a Deus. É possível o homem ser fiel a Deus na bênção e depois na dificuldade, na alegria e agora na dor, no crescimento, prosperidade e agora também na miséria e dificuldade que ele atravessou naquele momento. Então, Satanás foi caindo por terra, foi sendo derrotado, não aparece mais no livro. É interessante que não aparece no decorrer aqui dos argumentos, dos debates, nem no final. No final, o próprio Deus aparece e reitera essa qualidade de Jó quando faz ele orar pelos amigos. Os amigos não falaram que era certo, então quem está com o favor de Deus, sendo aceitável diante de Deus, no final ainda é Jó, que vai lá orar pelos seus amigos. Então, Satanás falou, olha, eu vou lançar isso, e no final acabou a vida espiritual dele. Ele não vai ter mais comunhão com Deus. E no final está lá Deus aparecendo para Jó, Deus falando com Jó, Deus restaurando a sorte de Jó, Deus recebendo a oração de Jó, Deus de novo dando tudo em dobro para Jó, e a gente vê Satanás sendo derrotado, que é o que nós veremos. A Bíblia inteira fala sobre esse final onde Satanás será vencido, Satanás será derrotado. Lá no Apocalipse a gente vai ver já ele sendo lançado no fogo, que é lá, Apocalipse 20:10, que ele é lançado no fogo, onde será atormentado para todo o sempre, né? O destino final dele é a derrota, ou seja, nós estamos lutando com o inimigo já derrotado, com o inimigo já vencido, né? Romanos 8 diz, em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nem nada pode nos separar do amor de Deus, altura, profundidade, enfermidades, potestades, nada nos separa, né? Ou seja, é uma luta onde nós já temos a certeza da vitória e nós podemos enxergar no livro de Jó, Satanás sendo derrotado e o nome do Senhor sendo glorificado mais uma vez. Rogério, o que a gente pode falar aqui, além do que o Éder falou, que quase que ele esgota o assunto, né? Quase que ele esgota o assunto, mas você tem mais alguma coisa para falar sobre o caso de Satanás? Ele foi bem feliz nessa conclusão, né? Porque a realidade mesmo foi a questão de não potencializar o mal. E pelo contexto, a gente foi estudar o contexto, uma exegese, e entender que nesse período Jó ele não tinha consciência, né, da questão do diabo em si, da figura. Mas a gente vai ver que o sucesso de Jó foi devido a não potencializar o mal. Hoje a gente tem capacidade, pelo texto bíblico, de entender que, veja ele potencializar o mal, como algumas pessoas fazem, ele atribuiu a Deus tudo, o bem, o mal, e no final a gente vê que o próprio Deus é testemunho de Jó, e tudo que Satanás ele planejou para piorar, foi restituído 10 vezes mais. Então, assim, como foi dito, a gente está lutando com um adversário já derrotado, porém ele é persistente, a gente não está potencializando, a gente deve vigiar, a gente deve estar constantemente em oração, na leitura da palavra, isso é muito importante. Então é isso, acho que o segredo mesmo de Jó foi que ele atribuiu a Deus tudo e Deus trabalhou de forma extraordinária, como sempre. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final desta lição de número 3, esse quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando sobre Jó e a realidade de Satanás. E como dito, nós não podemos negar a existência de Satanás, ele é sim um ser real, ele é um ser espiritual, criado por Deus, dotado de inteligência, é uma pessoa que tem obras de acusação, de mentira, de sedução, de tentação, e nós precisamos não também potencializar e acreditar tudo a ele, né? Nós finalizamos dizendo que você deve sim ensinar essa lição, mostrando a forma de atuação, mostrando a maneira de ação de Satanás, entendendo que ele é um ser terrivelmente tentador. E eu gostaria de ler aqui 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz assim, nós sabemos que ele já está sentenciado, como o Éden bem lembrou aqui, Apocalipse capítulo 20, que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, vai ficar eternamente para lá, mas nós estamos ainda na presente era. E nessa presente era, 2 aos Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim, a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo,
para que não sejamos vencidos por Satanás. E o verso de número 11, porque não ignoramos os seus ardis. Então, as suas artimanhas, a sua forma de agir, sua maneira de tentar, para que nós não sejamos vencidos por ele, vencidos pelas suas tentações. Então, é um ser real, é um ser espiritual, já está sentenciado à destruição final, à condenação final, mas enquanto não chega esse tempo, ele está atuando de uma forma intensa. E o texto bíblico vai dizer que ele sabe que seus dias são poucos, então ele está atuando com uma intensidade. Não estamos com isso querendo colocar medo em ninguém, evidentemente, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então o nosso Deus, ele é muito maior, mas nós precisamos vigiar. E o Rogério falou uma coisa muito interessante aqui, que o Jó, ele não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Então ele venceu sem saber. Para nós é um pouquinho mais fácil, porque a gente já sabe a forma de agir, a forma de atuar. Então, para nós é mais esclarecedor a gente estar atento a toda forma de atuação do inimigo. O Jó, coitado, não sabia o que estava acontecendo por detrás das cortinas, mas ainda assim ele demonstrou a fidelidade ao Senhor e ele foi vencedor. E no final nós vemos que a história Deus recompensa ele no final da história, dando a ele em dobro tudo aquilo que tinha sido subtraído, deu-lhe outros filhos, filhas, e ele foi muito abençoado por Deus, demonstrando uma grande vitória sobre o inimigo da nossa vida. Então, que esta aula possa ser uma bênção na tua vida, professor, e que você possa extrair daquilo que nós compartilhamos aqui, algum subsídio, algo importante para você poder compartilhar com seus alunos também. Nós estamos chegando ao final e vamos dar aqui a oportunidade para o Éder e para o Rogério fazerem as considerações finais. Queridos, muito bom nós observarmos e chegar nessa lição a realidade de um ser maligno, tem seu poder, tem a sua força, mas que nós vimos a vitória do servo de Deus no final. O próprio tema da revista é a fragilidade humana e a soberania divina. Nós vimos na dor e no sofrimento a fragilidade. Então, Jó na sua fragilidade, mas o temor a Deus o fez vencer. Sua fidelidade a Deus o fez vencer. E nós também, agora, pelo nome de Jesus, podemos vencer. E certamente venceremos. Jesus selecionou seus discípulos e os enviou e falou, olha, vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, nada vos fará mal algum. Então nós hoje avançamos e caminhamos fazendo a vontade de Deus por este poder que nos faz estar acima de toda a força do inimigo. Então que nós vamos contemplar essa realidade da pessoa de Satanás, mas também uma realidade maior ainda, que é o poder de Deus que está em nós e nós o vencemos pelo nome de Jesus. Deus abençoe, agradeço mais uma vez poder estar junto com os irmãos, que você tenha uma excelente aula no nome de Jesus. Eu gostaria só de deixar aqui registrado esse começo tão difícil, né, do livro e um final tão apoteótico, tão maravilhoso, onde Deus ele abençoa Jó 2 vezes mais, né? E outra coisa que a gente devemos guardar como lição, de saber de tudo que a Bíblia fala de Satanás, sabendo que ele sabe quem é Deus e mesmo assim ele se deixou levar. Então que essa lição também sirva para cada um de nós como uma lição para vigilância, para estarmos a cada dia se submetendo a Deus, né? Resistir, se sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de volta. Então que essa lição seja uma lição enriquecedora, que os irmãos possam ter bastante produtividade e que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos ficando por aqui então, nessa lição, 3ª desse 4º trimestre, e recomendamos a você assistir essa aula, compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, divulgar o canal da Assembleia de Deus em Santo André. E se você tocar o sininho ali, todas as vezes que for postado um vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder ser abençoado não só pelas aulas do CAPED, mas também por toda a programação
da nossa igreja. Como sempre recomendamos aqui, que você não fique somente com o comentário que nós trouxemos, mas que você estude a sua lição, que você tenha em mãos a sua Bíblia Sagrada, medite nela, estude ela, de preferência em mais de uma versão, que você tenha também em mãos um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico, e assim você estará se preparando para ser um proclamador da palavra do Senhor, um ensinador da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus ele possa te abençoar de uma forma poderosa e que a sua aula seja abençoada e enriquecedora. Nós vamos fazer mais uma oração e estaremos encerrando então esta nossa aula. Quero pedir ao irmão Rogério para nos levar a Deus nesta oração. Senhor, nós te glorificamos por esse momento tão produtivo e nós cremos, Senhor, que a tua palavra tem sido ensinada. E nós te pedimos por cada escola bíblica, por cada aluno, por cada professor, que por intermédio, Senhor, dessa revista, dessa lição, ao qual nós estamos estudando, compartilhando, venha trazer para nós, Senhor, a cada dia sabedoria, compreensão da tua palavra, Senhor. Continua abençoando a nossa escola bíblica, todos os superintendentes do campo de Santo André, todos os professores, alunos, e que o Senhor possa a cada dia, Pai, nos abençoar para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por assistir e por compartilhar as nossas videoaulas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.